Times importantes que já faliram. Léo, já acho que eu já tô sabendo, tá? Curtiu o episódio de domingo por falar nisso? Eu vou postar o react pra vocês hoje ainda. Fiquem tranquilos, adorei o episódio. Adorei. É aquele negócio, eu critico a Toei quando ela merece ser criticada, mas eu elogio quando ela merece ser elogiada. O episódio foi bom, foi bem feito pra caramba. Bora lá, gente, para times importantes que já faliram. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, nós iremos falar de times que quebraram e tiveram que fechar as portas. Essa pauta voltou a ter destaque recentemente, quando o tradicional Bordeaux da França faliu. Mas isso é bem mais comum do que parece. Então, vamos revisitar alguns casos e ver o que aconteceu com esses clubes. Mas antes, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque já dei meu like. Tem galera que assiste os vídeos e não é inscrita, você acredita? Se você tem condições de apoiar o canal financeiramente, considere se tornar membro, para não acontecer comigo que nem com os times desse vídeo e sumir. Mas, se você não pode, tudo bem. Só se inscreve que já tá bom demais. Eu fico feliz, você fica feliz e é de graça, fechou? Então, chega de enrolação. Vambora começar o vídeo. Girondins de Bordeaux. Começando pela equipe que dá a ideia ao vídeo, o Bordeaux era um time muitíssimo tradicional. É o Thiago Ventura essa porra? Ele conquistou a Ligue 1 6 vezes, a mais recente delas em 2009. E desde os anos 60 vinha disputando a primeira divisão de forma praticamente ininterrupta. Depois da pandemia, a crise financeira que já acompanhava o clube há alguns anos se agravou muito e acarretou no rebaixamento na temporada 2021-22. E se o time já não conseguia se manter direito na primeira divisão, imagina na segunda, onde a receita diminui drasticamente. Com isso, em 2024, após 2 temporadas sem conseguir retornar à elite, a Liga Francesa reprovou as contas do clube, afirmando que a equipe não teria condições de arcar com suas dívidas de cerca de 40 milhões de euros, e rebaixou a equipe para a terceira divisão. E para quem achou que não tinha como piorar, alguns dias depois, a federação jogou o clube para a 4ª divisão. A única salvação do Bordeaux seria ser comprado, mas isso não aconteceu. Assim sendo, o clube renunciou o seu status de profissional e declarou falência, fechando as portas nesse ano de 2024. Se você acompanhava o futebol francês por volta dos anos 2010, você provavelmente já ouviu falar nesse clube. Muito característico por ser uma das únicas Eu não me lembro do Evian que utilizava rosa como cor principal do seu uniforme. E por cogitar mandar seus jogos na Suíça, porque não tinha um estádio na região. O Evian não tinha nem de perto a expressão do Bordeaux no futebol francês. Era um clube extremamente novo que surgiu de várias fusões e só em 2009 tomou a forma com a qual ficou conhecido. Já em 2011 chegou à primeira divisão francesa. Essa rápida ascensão se explica pelo fato do clube ter um investimento muito forte da Danone. Isso porque a região de Evian-les-Bains abriga uma das principais fontes do mundo, a da água mineral Evian, que é da Danone. A equipe se manteve na primeira divisão por 4 temporadas, até 2014, quando uma briga pelo controle do clube terminou com o fim do aporte financeiro da Danone. Daí em diante foi tudo por água abaixo. Já na temporada seguinte, o Evian foi rebaixado por dificuldades financeiras e logo em 2016-17 o clube fechou as portas. Depois disso, tentaram reviver a equipe com outros nomes, identidade e começando lá da 7ª divisão, mas ainda não conseguiram retornar. Atualmente, o clube que herdou o legado do Evian está na 4ª divisão. E sem o aporte da Danone, vai ser muito mais difícil voltar. Vai voltar à elite tão brevemente. Stade Reims. O Evian talvez não seja uma boa inspiração para o Bordeaux, mas o caso do Stade Reims é mais otimista. Esse é mais um hexacampeão francês. Durante os anos 50, era sem dúvidas o principal time do país, chegando à final da Liga dos Campeões 2 vezes, perdendo nas 2 oportunidades para o Real Madrid. Porém, como ele tá nesse vídeo, nem tudo foram flores para eles. Em 1979, o clube caiu para a 2ª divisão
e nunca mais voltou. Depois de anos com os cofres completamente lisos, em muito time francês, pô. 1992, fechou as portas e foi à falência pela incapacidade de pagar suas dívidas, que na época giravam em torno de 50 milhões de francos. Naquele mesmo ano, um clube fênix foi fundado, batizado como Stade de Reims Champagne. Sim, eu juro que eu não tô inventando não. Eles chamaram o clube de Stade de Reims Champagne. Porque a bebida champanhe, ela é produzida lá numa região da França que é conhecida como champanhe mesmo. Com esse escudo aqui. E ele recomeçou lá de baixo, da 6ª divisão. Retomou seus troféus que tinham sido leiloados no processo da falência e em 1999 retomou seu antigo nome. Em 2002, retornou à 2ª divisão e em 2012 o retorno triunfal à elite, 20 anos após ter fechado as portas. Ele nunca mais conseguiu ser aquela grande potência que fora um dia, mas voltou a se acostumar com a 1ª divisão, algo que não acontecia desde os anos 60. Fiorentina. O primeiro caso famoso de um clube italiano indo à falência é a Fiorentina. Ela tinha um time muito bom no final dos anos 90, mas acabou se desfazendo dele por problemas financeiros. E nem a venda de seus craques amenizou o desastre que se encontravam as contas do clube. Em 2002, a Viola acabou sendo uma das 4 equipes rebaixadas para a 2ª divisão nacional. Mas sua dívida de cerca de 50 milhões de dólares fez com que a equipe fosse considerada incapaz de participar da 2ª divisão pela Federação Italiana, levando o clube a fechar as portas. A forma que a Fiorentina teria para retomar suas atividades foi a fundação de um novo clube, o Clube Fênix, naquele mesmo ano para disputar a 4ª divisão do futebol italiano. E isso foi feito, com a criação do Florentia Viola. Após vencer a Série D, o clube pulou a Série C e foi direto para B. Por quê? Uma manobra digna de Fluminense. Nesse mesmo ano, ela conseguiu readquirir a antiga marca, voltando a usar o nome de Fiorentina e as cores do clube. E de forma muito rápida, já na temporada 2004, Cara, não lembrava dessa parada com a Fiorentina, não. Divisão italiana, de onde nunca mais saiu. Do Napoli eu também não Outra sabia. equipe grande da Itália que chegou a falir mais ou menos na mesma época da Fiorentina foi o Napoli. O sucesso da era de Maradona no clube virou passado e a ressaca levou o clube a 2 quedas para a 2ª divisão na virada do século. Na temporada 2000-2001, o clube ficou na 16ª colocação da Série A, caindo para a 2ª divisão, onde ficou por 3 temporadas até a situação ficar insustentável. Com uma dívida de 70 milhões de euros, o Napoli fechou as portas em 2004. Foi aí que entrou em cena o cineasta De Laurentiis, que fundou um novo clube para que o Napoli pudesse renascer. E com o criminoso nome de Napoli Soccer, ele teria que começar da 3ª divisão nacional. E a situação era tão ruim que o time não tinha bolas nem uniforme para treinar. Os jogadores e a comissão técnica tiveram que fazer uma vaquinha para comprar o material. Caraca! Em 2006, o clube voltou a se chamar Società Sportiva Calcio Napoli, sendo reconhecido como um herdeiro legítimo do antigo Napoli, e foi subindo os escalões do futebol italiano até reestrear na elite na temporada 2007-08. O Napoli conseguiu se reerguer de tal forma que conquistou seu 3º Scudetto recentemente, na temporada 2022-23, acabando com um jejum de 33 anos. Possivelmente o clube que teve mais sucesso depois de reabrir as portas. Parma Era Calcio. um time pequeno que cresceu muito nos anos 90 devido ao forte investimento da Parmalat no time. E o nome não é coincidência, pois esse era o clube da terra natal da empresa. Essa empresa de laticínios que também bancou o Palmeiras e vários times ao redor do mundo nos anos 90. E o Parma tinha verdadeiros esquadrões. Teve jogadores como Tafarel, Buffon, Adriano, Veron, Cannavaro, Thuram, Adriano Imperador, entre muitos outros. Porém, em 2003, houve o escândalo da Parmalat, levando a empresa a um colapso financeiro. E o Parma... Nunca, Thales, não é possível, pô. O clube pô. se tornou inadimplente e teve que ser substituído por um clube Fênix já no ano seguinte. Mas em 2015,
Alguns anos depois, o Parma faliu novamente, mas dessa vez a coisa foi até pior. O time foi lanterna da temporada 2014-15, enquanto eles estavam lá apanhando de todo mundo no italiano, ele foi vendido 2 vezes em um período de 3 meses pelo valor simbólico de €1. Ao final daquela temporada, o clube fechou as portas. Já me falaram, Seu Cássio. herdeiro foi então fundado com o nome de Parma Calcio 1913 e começou lá da Série D, conseguindo 3 acessos seguidos, algo inédito no futebol italiano, e retornando à elite já na temporada 2018-2019. Mas O futebol italiano sofre dessa sina faz tempo, e são inúmeros os casos de times falindo todos os anos. Dos 63 clubes que participaram de ao menos uma edição da Série A, 40 faliram pelo menos uma vez nos últimos 35 anos. Gente, isso é assustador. Outros casos relevantes que vale a pena citar são o Chievo. Verona, que faliu em 1991, apenas 6 anos depois de ganhar o Scudetto, o Bologna em 1993, o Chievo Verona, o Cesena, o Torino, o Palermo, que chegou a ser vendido por R$43, o Bari, enfim, a lista é extensa. nossa, o Rangers eu Na lembro Escócia, dessa, o campeonato é cara. revezado entre Celtic e o Rangers. Quando não é o Rangers que ganha, É o Celtic. Quando não é o Celtic, é o Rangers. Raramente o E só Aberdeen sai conseguiu disso alguma com coisa. raríssimas exceções. Não à toa, o Rangers é hoje o time que tem mais títulos de uma liga nacional no planeta Terra. E o segundo lugar é do Celtic. Em 2012, o Rangers passava por uma grande crise financeira. Sua dívida chegava às 26 milhões de libras, um valor que o clube não conseguiria arcar, entrando então em falência. E olha, eu admiro muito a coragem de quem mandou fechar um clube tão grande e expressivo no país. Foi feita até uma votação entre os clubes da liga para ver se o Rangers podia ser refundado já na primeira divisão. Mas obviamente todos foram contra. Principalmente o Celtic, né? Começar lá da 4ª categoria. O Rangers foi subindo na escada do futebol escocês de forma tranquila. 4 temporadas depois, eles já estavam de volta. Mas viram nesse meio tempo o Celtic encostar no número de títulos. Eles só voltariam a ser campeões escoceses na temporada 2020-21 e chegariam a uma final de Liga Europa na temporada seguinte, mas perderiam o título para o Frankfurt nos pênaltis. Foi um jogaço, a gente viu em live. Ah, o Dnipro Em é... 2015, um clube até então bem desconhecido ganhava os holofotes ao eliminar o Napoli nas semis e chegar à final da Liga Europa. O Dnipro acabou perdendo a decisão para o Sevilha. Mas essa nem foi a pior notícia. Logo no ano seguinte, esse clube seria banido das competições da UEFA das próximas 3 temporadas por violar o fair play financeiro. Tomara que não seja dessa vez com o Bodo Glimt, pô. Futebol norueguês não pode ter tanto problema assim. E então, seu dono parou de injetar dinheiro no clube, fazendo com que ele acumulasse dívidas e já em 2017 fosse rebaixado para a 2ª divisão nacional, até fechar as portas em 2019. Toda a estrutura dessa equipe, incluindo comissão técnica e alguns jogadores, foram para um outro time chamado Dnipro 1, que foi promovido à elite nacional em 2019. Porém, este não foi reconhecido como sucessor do antigo Dnipro. Esse clube se manteve entre os principais do país até 2024, quando estaria participando dos playoffs da Conference. Mas a UEFA excluiu o clube da competição por uma ameaça de falência, que pelo andar da carruagem é o que vai acontecer. Afinal, o clube já foi inclusive excluído do campeonato ucraniano. Caraca! Pô, a do Racing Aqui tu na não América, lembrou. Também houveram casos de grandes clubes indo à falência. O principal deles foi protagonizado pelo Racing em 1999. O final dos anos 90 marcam uma época obscura na história de uma das equipes mais vitoriosas da Argentina. A coisa estava tão feia que o presidente do clube chegou a promover uma sessão de exorcismo para afastar os maus espíritos. Mas pelo jeito não funcionou. Que O clube isso, fechou as cara? portas em março de 99, por conta de sua dívida superior a 30 milhões de dólares.
3 dias após a falência, o clube teria uma partida contra o Tajeres, mas evidentemente esse jogo Sim, fora casa do cancelado, pirata. porque o Racing já não estava mais entre nós. Porém, mesmo sem jogo nenhum para ver, os torcedores do Racing lotaram o estádio El Cilindro para expressar seu amor incondicional à equipe. E funcionou! Dias depois, o governo avaliou que a extinção do Racing tinha consequências populares mais drásticas do que os problemas financeiros, permitindo com que o clube virasse uma empresa que teria que liquidar as dívidas em 10 anos. E o mais impressionante é que em 2001, 2 anos depois de falir por alguns dias, o Racing quebrou um jejum de 35 anos e se sagrou campeão argentino. Aqui no Brasil, não temos o mesmo sistema que tem na Itália. Por isso, tem vários casos de times que fecham, surge um novo clube que seria esse herdeiro, praticamente igual ao anterior, mas que não é reconhecido como tal. Por exemplo, o Icasa, que está aí hoje, não é o mesmo Icasa que ganhou o Cearense nos anos 90. O Novo Horizontino, que está aí na Série B hoje, não é o mesmo Novo Horizontino que foi vice-campeão paulista nos anos 90. Outro caso que gerou muita polêmica aqui no Brasil aconteceu com o próprio São Paulo, que foi fundado em 1930 como São Paulo da Floresta. Porém, em 1935, houveram desavenças políticas que obrigaram o clube a encerrar suas atividades, retomando em dezembro daquele mesmo ano. Por muito tempo houve um debate sobre a data de fundação do São Paulo, se era 1930 ou 35. Mas todas as federações hoje reconhecem que o clube de 1930 é o mesmo até 35. hoje. Portanto, o certo é considerar o São Paulo e o São Paulo da Floresta como o mesmo time. Outra característica daqui é que é bem difícil imaginar um cenário em que um dos times grandes venha a fechar. O Corinthians vai, pô. São bem maiores que todas as outras que aparecem na lista. Alguns clubes chegam à casa dos bilhões em dívidas, mas não fecham. O Corinthians vai fechar, galera. Vários outros clubes. Infelizmente não vai demorar muito não, mas o Corinthians vai fechar. Daria pra eu encaixar aqui no vídeo. Tem o AEK Atenas da Grécia, o Belenenses em Portugal. Nossa, o Belenenses eu lembro. Que se juntou com um rival para virar o Yokohama Marinos. O New York Cosmos, que teve o Pelé. O Dortmund quase faliu e pediu dinheiro pro Bayern de Munique para não fechar as portas. A Lazio já quase fechou também. Enfim, isso é bem mais comum do que parece. Mas, infelizmente, não dá pra eu citar todos aqui. Não, o Corinthians vai declarar falência e vai ter que recomeçar do zero. Esse mês foi isso. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, se tornar membro, se possível. Compartilhe o vídeo para amigos que curtam o tema. E, por que não, me seguir nas redes sociais. Então... Peraí, Gabriel. Eu não tenho a menor ideia do que eu faria. De que time eu torceria. Se o Corinthians falisse, tá ligado? Ou deixasse de existir. Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que com o SAF entra mais grana, gente. Mas do jeito que a administração do Corinthians tá, acho difícil até virar SAF, pô. Ah, vai lá, Darkran, vai lá. Flamengo tá de portas abertas pra te receber. Eu não vou pro Flamengo, Thales. Não vou, até mesmo o Vasco, que é meu segundo time favorito, do futebol nacional, eu não acho que eu começaria a torcer pro Vasco gratuitamente assim não, velho. A identificação é muito forte, tá ligado? É muito forte, eu não sei o que eu faria. Não tenho a menor noção do que eu faria, mano. Não. Eu acho que seria mais fácil eu pegar um time assim, sem expressão, tá ligado? Pra me apegar. Se fechar, eu fecho junto, nunca mais vejo futebol brasileiro. Não, eu continuaria vendo futebol brasileiro, mas eu não tenho a menor noção. Eu provavelmente pegaria algum time sem expressão. Mas se desvincular é muito complicado. Eu ia ter que, esperar o tempo passar e deixar o meu coração escolher naturalmente. Eu acho que seria a melhor rota pra mim, tá ligado? Não escolher manualmente ou intencionalmente um time. Eu vou continuar acompanhando o esporte e deixar a natureza me guiar. Da mesma forma que aconteceu pra eu escolher o Tottenham. O que seria pior? O Corinthians falir, eu pedir emprestado dinheiro pro Palmeiras? O Corinthians falir, pô. Tem que começar, sei lá, da 4ª divisão do Campeonato Paulista.
subir da quarta pra terceira, da terceira pra segunda, da segunda pra primeira, pegar a vaga na segunda, na quarta divisão do Brasileirão pelo estadual, aí subir da quarta pra terceira do Nacional, da terceira pra segunda do Nacional e da segunda pra primeira, pra depois sonhar com competição internacional de novo. Ia ser um caos. Seria um caos mental. Mas enfim, vocês do YouTube, gente, obrigado pela companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.